O Gente que Faz de hoje vai contar a história de um empreendedor social, não qualquer um. Primeiro nós vamos explicar o que é empreendedorismo social, mas não qualquer empreendedor social, mas um daqueles que foi destacado pela revista Forbes como um dos mais importantes empreendedores do país. Nós vamos conversar com o Fábio Silva, que veio lá de Pernambuco para conversar com a gente. Obrigado, Fábio. Obrigado a você, Sabino, por estar aqui. Vamos bater papo. Vamos bater papo e vamos explicar primeiro o chique, essa história aí de ser um dos empreendedores mais importantes do país pela Forbes, mas conta pra gente por quê. Então, acho que quem participou disso tudo, primeiro foi o ecossistema social do país. Teve uma votação popular, líderes de projetos, pessoas que estão na periferia, que têm um trabalho, seja pequenininho ou seja relevante, que cuida de educação, qualificação, geração de renda, votou em mim. Segundo, também tinha uma votação que pegava todo o empresariado, as áreas de responsabilidade social na época, que hoje já é a área de ESG. Então, o mercado e o setor social fez uma votação e eu fui eleito por uma revista reconhecida nacionalmente como um empreendedor social importante no Brasil. Foi assim. Vamos contar essa história de empreendedorismo. Primeiro, como empreendedor, uma família empreendedora, até chegar no empreendedorismo social. Como é que foi esse caminho? Vamos lá. Meu pai, ele nasce numa comunidade vulnerável. Ele é filho de uma casa que são 9 filhos e o único que tem curso superior é ele. Então ele foi, na jornada dele, trabalhou em feira, foi motorista de táxi e se tornou dentista. Então a gente viu, no casamento dele com a minha mãe, a gente viveu o que a gente chama de ascensão social. Isso lá em Recife? Lá no Recife, dentro de uma comunidade no Recife. E aí a gente vive a ascensão social, que é a migração de uma casa emprestada para uma casa alugada, para agora uma pequena casa comprada. Já você tem alguma coisinha na praia, ou seja, isso aconteceu na área de educação da gente, na área de saúde, na área de habitação. Então, papai é um grande espelho de empreendedorismo. O brasileiro, ele é empreendedor. Então, eu venho desse lugar, papai se torna dentista e a gente decide criar no Recife também, no Nordeste do Brasil, capital do estado de Pernambuco, uma empresa para levar para a base da pirâmide ortodontia, que era um tratamento, nós estamos falando em 1999, 98, tratamento dolarizado, que só chegava a elite brasileira. Então, impossível uma secretária doméstica, um motorista de aplicativo, alguém que mora na periferia, fazer a correção dos seus dentes. Então, a gente cria o primeiro plano de ortodontia do Brasil e que isso se torna a maior rede de ortodontia do país. Então, eu estudei administração de empresa, fiz MBA, gestão de negócio e me tornei executivo dessa empresa familiar na área de ortodontia e odontologia. Certo. Então, é de onde eu venho, dessa família, de alguém muito humilde, que sempre teve na sua vida resiliência, necessidade de provar para todo mundo que a base da pirâmide tem talento, tem gente boa, só dá oportunidade. Então, que através do empreendedorismo ascendeu, eu estava trabalhando nesse ecossistema de odontologia e ortodontia. Como CEO? Como CEO durante 20 anos. Chegou a ter quantas clínicas? Quantas unidades? 249 Uau. Clínicas espalhadas pelo Brasil, Uau. 15 milhões de usuários, Nossa. O principal grupo econômico do país nesse segmento. Então, eu era o executivo desse negócio de saúde. E aí, como é que você faz o salto para a área social? E aí, uma dessas chuvas que se tornam enchentes e que hoje a gente está falando tanto das questões climáticas que acontecem na maioria das cidades do Brasil, de Nordeste, Sul, Centro, aconteceu em Pernambuco. Eu tinha uma rede muito poderosa de amigos empresários, empreendedores. Juntei a tropa para fazer o bem, fazer voluntariado, ajudar uma região que 50 Você já mil... costumava fazer esse tipo de Não, serviço? não, Você foi não. sensibilizado ali pela situação? De alguma forma, o grupo acabou se juntando e eu acabei liderando, que é muito típico do empreendedor, né? Liderar na escassez, com resiliência, motivando.
tentando levar o time, as pessoas daqui para cá. Então a gente fez uma grande mobilização para ajudar 50 mil famílias que haviam perdido tudo. Deu super mega certo. E aí eu comecei a enveredar com o pé no empreendedorismo clássico, ou seja, o da odontologia, o da ortodontia, e num empreendedorismo que na época eu não sabia que era social. Eu estava ali muito mais envolvido em solidariedade, generosidade. Era muito mais um voluntário ali, né? Era muito mais servir as pessoas que estavam precisando, porque o empreendedor, em sua maioria, ele também carrega um senso de missão muito grande. Ele não está ali só para... Inclusive, quem é assim acaba não completando. Ele não está ali só para ganhar grana ou para pagar a escola do filho. Ele tem uma roda, um circuito, um ecossistema de propósito. Então, eu já carregava isso muito comigo. Quando eu era CEO executivo dessa grande empresa de odontologia e de ortodontia, a minha missão era fazer toda pessoa de periferia poder usar aparelho. Porque eu gostaria que as pessoas de baixa renda não pudessem mais sorrir com a mão no rosto. Então, eu participei de muitos casamentos, de muitas contratações, porque a gente foi dando dignidade às pessoas, que é saúde. Mexer com a autoestima das pessoas. Com a autoestima e com a possibilidade de dizer assim, eu também posso. Não é só o meu patrão, o meu... Não, eu também posso, minha família também pode. Apesar de ser uma empresa, portanto, natural, visava lucro, ela tinha um papel social também de preencher alguma coisa que era uma carência da população ali, né? Eu acho que hoje está mais claro, inclusive, do que na época que eu comecei, que o Estado, o governo, a gestão pública não dá conta. Então, as empresas estão cada vez mais com responsabilidade social, ambiental, governança, mas o cidadão começou a perceber também que é um movimento também individual. Você, seu prédio, a comunidade do seu prédio, você pode fazer alguma coisa. As pessoas que trabalham na sua casa, você pode fazer alguma coisa. E está cada vez mais claro de que o profissional do futuro, o empreendedor do futuro, que já chegou, ele carrega uma agenda cidadã muito poderosa e forte. E não dá para ficar fora dessa realidade social do Brasil. Mas você nos contava que você ficou ali um tempo com um pé como executivo, um pé como esse empreendedor social, né? Que você ainda nem bem definia dessa forma, imagino. Como é que foi a migração definitiva? Como é que você deixa a vida executiva? Eu era um voluntário, eu era um empreendedor cívico, mas eu não chegava a ser um empreendedor social. Qual é a diferença? O empreendedor cívico é alguém que utiliza a sua própria vida para fazer o bem. O empreendedor social, ele tem uma lógica de mercado. Ele tem um CNPJ, ele paga imposto, ele tem equipe, ele tem planejamento estratégico, ele cuida da sua área de comunicação, de gestão, ele tem objetivos de geração também de lucro para sustentabilidade, para retornar esse recurso para impacto social. Perfeito. A diferença do empreendedorismo clássico para o empreendedorismo social é que o empreendedorismo clássico, seja um produto, seja um serviço, a grana vai para pagar o investimento do investidor, o acionista. O do empreendedorismo social, o lucro, a sustentabilidade, ela retorna para o impacto. Então, nós não estamos falando mais, quando a gente fala sobre empreendedorismo social, a gente está falando sobre valor. Não estamos mais falando sobre aquele negócio da quermesse, do bazar, do bingo. Até tem, mas isso não tem sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, eu estava na minha trajetória ali do voluntariado. É como pular da informalidade para a formação mesmo. Exatamente. Então, assim, eu estava ali na minha tripla, quarta função, quarto horário. E como é que era? Desculpa, eu vou te interromper, mas a gente vai conversando. Como é que era essa coisa de conciliar? Sabino era uma loucura, porque imagina que, assim, de forma muito próxima, minha mulher queria saber o que estava acontecendo comigo. Não tinha mais tempo. O meu sócio, pai e irmão, queria saber por que eu não estava mais só lá. As minhas filhas, quando chegavam na escola, os amigos queriam saber por que teu pai tem uma agenda diferente. Por que ele agora está no sertão? Ou ele está dando uma entrevista sobre as pessoas fazerem o bem? Então, era algo confuso, tanto para mim, quanto quem estava para perto. Agora, isso faz você mudar, cambiar as amizades, as mesas, o seu jeito de consumir, a sua forma de onde você quer passar as próximas férias.
como que você quer educar seus filhos, porque você começa a perceber que dentro desse planeta, que parece só para a gente que está de fora, e temos uma origem católica romana como religião, parece algo como caridade, você está fazendo algo como caridade, mas tem um desenvolvimento econômico, cultural, moral, cidadão, isso acaba transbordando. Mas eu vivia muito cansado e assim, esgotado e sem saber para onde é que eu ia. Então eu precisava de um norte. É como você pega um jovem e você diz, eu vou te mentorear, eu vou te dar uma consultoria de carreira, de vida. Aí, de forma inusitada, eu recebi um prêmio para estudar empreendedorismo social. Aí não era mais o empreendedorismo cívico, voluntário, empreendedorismo social, nos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano em Washington, nos Estados Unidos, soltou um edital para o planeta para encontrar o que eles chamam de muda-mundos. É gente que não tinha um cargo político, que não tinha um cargo religioso e que era extremamente atuante no seu país, no seu território. Algo que lá nos Estados Unidos já é muito comum e que minha filha não sabia o que eu era, minha mulher brigando comigo, meus amigos dizendo que eu estava completamente louco. Os caras me deram uma bolsa, eu fui estudar nos Estados Unidos. Você se inscreveu para... Escreveram por mim, porque eu não sabia nem o que era aquilo. Então, o consulado americano, que está no Recife, no Nordeste, só tem um consulado, que é no Recife, fez a minha candidatura. E eu venci como 2 pessoas no Brasil. Então, eu cheguei em casa para contar para minha mulher que eu ia estudar empreendedorismo social nos Estados Unidos. Eu cheguei na empresa para contar para os meus sócios que eu ia passar 6 meses fazendo outra coisa. Então, era um desabamento de um antigo mundo para a construção de um novo mundo. Eu fui. Como diz Chicó, só sei que foi assim, né? Do Alto da Compadecida, do meu conterrâneo Ariano Suassuna, meio paraibano, meio pernambucano. Eu fui, vivi várias experiências, conheci gente que já era empreendedor social, me conectei a várias redes. E muito interessante era assim, quando nos Estados Unidos estava discutindo sobre educação ou sobre qualificação, aí você via que não era mais o governo que fazia. O governo fazia em parceria com um empreendedor social, ou com um negócio social, ou com uma instituição, uma ONG sem fins lucrativos. E toda vez que eu encontrava alguém, a pessoa me dizia, eu sou empreendedor social. Eu dizia, eu acho que eu sou isso aí. Eu fui picado por esse negócio. Olha só, você vai contar mais dessa experiência que você teve nos Estados Unidos, o que você aprendeu por lá, antes de se tornar um empreendedor social aqui no Brasil, no próximo bloco do Gente que Faz. O Gente que Faz de hoje está falando de empreendedorismo social. Uma novidade aqui. A gente está contando o que é essa prática e como o Fábio Silva chegou até isso. Ele começou como um executivo de uma empresa familiar, mas uma empresa que tinha crescido muito. Fábio, no bloco anterior você falava que recebeu uma bolsa do Departamento de Estado americano para estudar empreendedorismo social lá. O que você aprendeu? O que era, afinal, que você descobriu ser o empreendedorismo social? Eu aprendi que o governo não dá mais conta das demandas sociais e que é necessário nascer novos arranjos, inovação social, porque não é possível a gente, em 2024, estar discutindo ainda se a educação pública ela não serve, ela precisa servir. Mas como é que faz para ela servir? Quando de 4 em 4 anos um governo muda e muda tudo. Então, eu descobri que existia um novo arranjo global que estava muito conectado à Agenda 2030, às ODSs, ao Pacto Global da ONU, que tudo isso tinha conexão com o primeiro setor, governos, segundo setor, empresas, terceiro setor, sociedade civil, e que tudo isso podia andar mais integrado. Então, fez sentido para a minha lógica que aquilo que eu estava fazendo, que já dava resultado em pequena escala, através do voluntariado, se eu empreendesse socialmente,
Isso poderia ter uma escala muito grande e mudar de vez de uma vida, de vez de vida na minha cidade ou na minha região. Isso poderia ganhar uma escala nacional e global. Parece bonito o que eu estou contando, mas foi uma confusão. Não, pois é, eu ia tocar exatamente nisso. É poético, é bonito, é o mundo ideal, né? São as pessoas do bem que fazem. Mas é o seguinte, largar uma vida executiva, né? Largar uma posição difícil, mas confortável do ponto de vista financeiro e econômico, para uma nova carreira, e uma carreira ainda que ela é pouco palpável ainda para as pessoas, eu imagino que tenha sido uma decisão difícil. Como é que foi a reação da sua família, dos seus sócios? Dificílima, mas quem está nos assistindo sabe que o melhor momento de tomar decisões para mudança é quando está tudo bem. Porque muitas vezes as pessoas esperam ficar ruim para tomar decisão. Segunda coisa, eu tenho uma filha de 12 anos e uma de 15. A de 15 se enquadra nas profissões que aí estão. Ela já sabe o que é que ela quer ser. A de 12, ela tem certeza que a profissão que ela quer ainda não existe. Olha que legal. Então, vão existir novos arranjos econômicos que ainda não existem. Eu me meti num. Então, eu, de alguma forma, peguei e fui abrindo uma trincheira para hoje algumas dezenas, centenas de pessoas poderem dizer: eu sou empreendedor social, eu quero ser empreendedor social. Então, assim, eu já tinha a lógica empreendedora. Mas você não tinha definição do que era isso. Eu já tinha a qualificação e capacitação para ser empreendedor. Estudei administração, fiz MBA e tal. O que eu precisava definir era que negócio era esse, quais os produtos, quais os serviços, o que é que monetizaria, o que é que seria filantropia, quem seria voluntário, quem iria trabalhar com isso, como é que eu poderia ser remunerado, monetizado. E também, assim, deixando muito claro para as pessoas que esse não é um trabalho voluntário, esse é um trabalho de empreendedorismo. Então, eu voltei para o Brasil. 6 meses? 6 meses. Voltei para o Brasil e tomei a decisão de largar o meu cargo executivo, vender a minha parte na empresa familiar e começar do zero, aos 34 anos. Ainda dá tempo. Dá tempo. Eu acho que dá tempo para qualquer idade, sempre, né? O Walt Disney começou aos 65. Então, eu acho que sempre dá tempo. E aí eu comecei do zero, aluguei uma salinha, vendi minha parte e fui, me chamam de o moço dos guardanapos. Alguns, o moço dos post-its. Comecei a fazer desenhos. O que é que estava pela frente, o que é que estava acontecendo? Então, por exemplo, nessa época, estava lançando o Uber. Estava percebendo que a mobilidade ia mudar. Também, logo após, lança o Airbnb. Começo a perceber também que a forma de se hospedar ia mudar. A gente criou a primeira inovação social que a gente criou, foi o Transforma, um aplicativo que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. Ele gera o match do bem. Ou seja, pessoas se cadastram e dizem: eu quero ser voluntária. Eu sou cabeleireiro, sou médico, advogado, corto grama, leio, toco instrumento musical. Do outro lado, instituições, iniciativas dizem: eu preciso. A plataforma faz o match. Aí você me pergunta: Fábio, as pessoas ganham alguma coisa com isso? Aí a gente começou a gamificar, criar um programa de benefício. Por exemplo, só entra hoje no camarim do Wesley Safadão, o cantor Wesley Safadão, no Brasil, quem faz trabalho voluntário e está cadastrado na plataforma Transforma. Então a gente começou a gerar valor agregado ao Transforma e começamos a ter patrocínios, começamos a fazer outras plataformas e aí eu comecei a empreender socialmente utilizando tecnologia para escala. Então vão nascendo os negócios sociais da Rede Muda Mundo e aí eu volto para a minha trajetória empreendedora, só que agora no social. Como é que é essa coisa de vender patrocínio? Como é isso? São empresas dispostas a investir no social? Hoje, o consumidor, ele quer saber como é que a empresa cuida do seu entorno, do seu colaborador, da sua cadeia produtiva de fornecedores, quais são as ODSs que ele tem, se aquele produto
quando aquele produto acaba, o que é que ele faz com o meio ambiente. Então, um patrocínio nada mais é do que uma contrapartida de uma empresa para agregar valor à sua marca, ao seu serviço e fazer o seu produto ganhar mais perenidade, ou mais consumidores, ou empatia com o seu público. Então, nós hoje temos patrocinadores nacionais e internacionais, nós temos muitos filantropos, então fazemos grandes jantares para que famílias possam doar para uma causa. Muita gente não sabe onde investir. Muita gente está procurando um lugar sério, com transparência, com compliance, governança, que faça parte de uma comunidade de propósito, de impacto. Então, hoje existe um valor muito agregado ao impacto, à inovação social. Como é que você levou essa experiência do mundo de negócios para o empreendedorismo social? Que aprendizados que você trouxe daqui para lá? De integração. A gente se comunica, no setor empresarial, a gente temos muito fit com a área de marketing, de comunicação, porque a gente tem muito material, muita tecnologia, muitos depoimentos de propósito, toda marca quer. A gente também se conecta muito na área de gente, porque está todo mundo querendo criar um ambiente sadio, com engajamento, com saúde mental, emocional, acolhimento. Ninguém é máquina, né? Está todo mundo querendo fazer parte de algo. Então, a gente se conecta muito com a área de comunicação, de marketing, muito com a área de gente, muito com CEOs, investidores, famílias, porque tem a ver com visão, com missão, com propósito. E tudo isso conectado à área fim da empresa, que é grana. Porque se você tem uma empresa de capital aberto, você precisa mostrar seu lucro, sua rentabilidade, mas também o que você tem feito pelo mundo. Sim. O que é que eu tenho feito pelo social, pelo ambiental, como é que eu cuido das pessoas, qual é a minha causa, qual é a minha ODS. Ou seja, essa empresa, as pessoas querem comprar na Bolsa de Valores, querem fazer um investimento nessa empresa. Então a gente está se comunicando com todas as áreas, levando valor agregado a toda a cadeia produtiva, inclusive da maioria dos segmentos. Agora conta direitinho para a gente como é que é esse teu dia a dia nessa nova função. Que papel você exerce ali? Você, quando eu digo você, é pessoa jurídica, né? Quer dizer, a empresa, ela está em qual papel na sociedade? Nós estamos no segmento 2,5. Você tem o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, as empresas, terceiro setor, sem fins lucrativos, são as ONGs. Uhum. Nós estamos entre o segundo e o terceiro setor. 2,5. 2,5. Temos um pouco daqui e temos um pouco daqui. Esse é onde a gente se coloca. Do ponto de vista de visão, missão, nós somos uma empresa, um ecossistema de impacto, de inovação, de engajamento. A gente quer causar impacto positivo para a sociedade, para todos esses setores. Eu sou um CEO, eu sou um executivo. Tenho uma vida duríssima quanto a maioria dos CEOs. 180 colaboradores, captação de recurso, entregas, prestação de contas, todas as áreas, uma empresa, um negócio, um ecossistema nacional e internacional, porque nós temos coisas fora. Minha mulher e minhas filhas estão no Recife, ou seja, eu não saí da minha cidade para não mexer muito na vida delas, mas imagina, do ponto de vista logística, você fazer um projeto nacional e internacional a partir do Recife. Sim. Então eu tenho 50%, não é bem assim não, mas 50% barriga para dentro do negócio como CEO, aí a reunião de planejamento, de monitoramento dos indicadores, de equipe, de motivação, de financeiro, gente, tudo que um negócio do tamanho que a gente tem. Por outro lado, 50% barriga para fora. Aí é palestra, escrever livro, podcast, entrevista, sentar nas mesas para contar o que está acontecendo na periferia, sentar na periferia para dizer que a ajuda está chegando, que está vindo aí programas e projetos, ocupar um lugar estratégico na ONU. Eu sou embaixador do Pacto Global da ONU no Brasil, então tenho uma agenda internacional muito grande. Agora, se divertindo, porque tudo Feliz, isso, né? Requer diversão. Eu faço porque eu amo
E eu faço porque eu vejo que isso muda a vida das pessoas. Fábio, para a gente encerrar o Gente que Faz de hoje, acho que você poderia deixar um recado para empreendedores. Como é que, de alguma forma, mesmo não sendo um empreendedor social, ele pode ajudar a sociedade como você se propuseram a fazer? Tá. O meu recado é primeiro o seguinte, as pessoas me perguntam muitas vezes, Fábio, como é que começa? Começando, dando topada, cabeçada, errando, é a primeira coisa. Segunda coisa, tem uma rede de gente que está com você, conselheiros, mentores. Se você não tem capacidade para tocar um negócio só, procure um sócio, procure alguém que possa estar com você, forme um time de talentos que você não tem. Então, ter gente, ter time. E terceiro, faça o que você ama. Assim, o tempo passa muito rápido, a gente se perde muito fácil, nos distraímos muito fácil. Então, ter foco. Não, eu sou bom, eu gosto de tal coisa. Foca ali, vai em frente, faz benchmark, procura exemplos do que está acontecendo no mundo, conecta no teu negócio, na tua ideia, para que seja, inclusive, melhor do que está acontecendo. Então, acho que com essas três coisas, e com fé, paixão, resiliência, você vai em frente. Boa sorte. O Gente que Faz de hoje conversou com o Fábio Silva e explicou e contou a carreira de um empreendedor social. O Gente que Faz volta na próxima semana. Obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Até lá.